Como que você está interpretando esse início de ano baseado nesse versículo? Haverá guerras, fome, pestes, terremotos? Será que a gente está aí diante do início de um sistema bancário único mundial? Então a China ela é o modelo da nova ordem. As profecias relacionadas à unificação de uma moeda e à unificação de um governo está descrita lá no livro de Daniel, né, na estátua de Nabucodonosor, sobre a falha de San Andrés lá na Califórnia, que ela atravessa os Estados Unidos inteira, chegando no Canadá. Isso. E eu queria que você iniciasse aqui a nossa conversa, né, até baseado nesse versículo bíblico, haverá guerras, fome, pestes, terremotos, sobre o momento atual. Como que você está interpretando esse início de ano baseado nesse versículo? E só um comentário, né, eu acho importante o Betete ter falado, porque às vezes as pessoas elas tendem a olhar para o que a gente traz aqui como algo pejorativo, como algo de assustar, de alarmismo, mas na verdade não é isso. Quando você vai ler as escrituras, as próprias palavras que estão lá descritas, elas são um alerta para nossas vidas. O próprio Jesus, o Messias, o nosso mestre, o nosso rei, ele mesmo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele mais pregou arrependimento para que as pessoas tenham um caminho, trilhem um caminho da vitória, combatam um bom combate, guardem a fé. Então, a gente está aqui, meus irmãos, não para colocar medo em ninguém, não para trazer alarmismo, sensacionalismo, até porque eu procuro ser o máximo ponderado possível para que eu consiga trazer aqui aquilo que Deus me mostrou, aquilo que eu entendi das Escrituras, com o Espírito Santo me ajudando, porque realmente nós não somos nada. A gente é um pequeno instrumento nas mãos do Criador e o Espírito Santo usa a gente da maneira que ele quer. Então, eu peço que os irmãos aí não vejam isso como um alarmismo e como um sensacionalismo, mas sim que fiquem atentos, porque eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está lúcido, o que é estar lúcido? Você estar lúcido é você estar entendendo o momento que a gente está vivendo da história, entendendo que a palavra de Deus está se cumprindo, que as profecias estão se cumprindo e que a gente precisa se alimentar da palavra, principalmente. A gente tem que ter o equilíbrio entre a escatologia, os cumprimentos bíblicos e o alimento da alma, porque a fome de proporção bíblica que a palavra diz que vai chegar, ela não é somente física, muito menor a física do que a espiritual. A espiritual sim vai ser a verdadeira, que as pessoas correrão de um lado para o outro, de norte a sul, de leste a oeste, atrás do alimento da alma e não encontrarão, porque agora é o momento, agora é o tempo. Então agora que é o tempo da gente se voltar em verdade, em honestidade para o Pai, para Deus, para o soberano e para Jesus, para Yeshua HaMashiach ou Yahushua em hebraico, como queiram, conhecido por Jesus para a maioria das pessoas no mundo. Então fica aqui essas minhas palavras, para que a gente possa ter cuidado ao atacar o outro, às vezes a escrever comentários pejorativos, simplesmente às vezes não gosta, tem outros canais para assistir, não precisa denegrir. Eu mesmo, quando eu tenho divergência com algum canal, às vezes eu continuo assistindo, inclusive, para ver, às vezes algumas coisas batem, outras não, mas tudo bem, mas eu não vou lá escrever um comentário lá, olha, você é da seita tal, você é não sei o quê, sabe, pessoal? Então, porque a gente tem que tentar copiar o Messias, e o Messias, como é que ele olha isso? Das pessoas que fazem isso, como é que ele olharia isso? Algumas pessoas também tendem a dizer, Betete, que essa terra aqui sempre teve isso, sempre teve fome, sempre teve terremoto, sempre teve tsunami, é verdade, porém não na magnitude que as coisas estão chegando. Assim como as pessoas dizem, né, a Cláudia falou perfeitamente aí, mas sempre houve guerras, fome, terremotos na terra, sim, sempre houve, mas em que parâmetro que agora está? Qual a magnitude? Estatisticamente multiplicado por 1000. Muito, muito. Então eu até vou comentar sobre isso, vou comentar um pouco lá sobre a falha de San Andrés lá na Califórnia, que ela atravessa os Estados Unidos inteira, chegando no Canadá. Isso, geólogos, não só geólogos dizem sobre isso. Não é a gente, não é o Rodrigo que está aqui. O Rodrigo, ele noticia, ele fala da Bíblia, ele fala sobre a geopolítica, mas geólogos que estão lá estudando sobre isso já alertaram sobre essas questões. Algumas pessoas também dizem, isso daí é besteira, sempre disseram que Jesus ia voltar e nunca voltou. Isso é mais uma profecia que se cumpre. Lá na palavra, eu não me recordo exatamente qual versículo diz, que teriam pessoas que iriam dizer isso. Cadê seu mestre? Você falou que ele voltaria, ele nunca volta. Isso é história da carochinha, isso é besteira.
isso é mais uma profecia que se cumpre, inclusive, tá? Então, pessoal, é só isso que eu gostaria de dizer, tá? Eu quero trazer o melhor para vocês. Eu passei uma história, o Betete conhece um pouco, eu tive um testemunho que eu dei brevemente na primeira live que eu fiz aqui com o canal do Betete. Eu passei por um testemunho muito forte, né? Muitas questões, eu perdi tudo, né? Eu trabalhei em banco muitos anos, depois eu fui abrir uma corretora de seguro, depois eu cheguei assim no fundo mesmo, eu fiquei sem nada, então esse é um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, porque Deus, o Pai, ele quer que a gente tenha prosperidade, e a prosperidade ela não está ligada ao dinheiro em si, ela está ligada em todas as áreas das nossas vidas, na saúde, no bem-estar com a família, na intimidade que a gente cria com as pessoas que a gente ama diariamente. Se não for isso que vale nessa vida, o que mais que é o que vale? Se não é o que a gente tenha mais respeito, tenha amor pelas pessoas que a gente tem do lado e que a gente possa seguir com a paz com todos. Assim como a palavra diz, seguir a paz com todos. É isso que a palavra diz para nós, porque por isso a paz ela te traz bem-estar. Você começa a vibrar numa frequência melhor e aí sim as coisas começam a acontecer de forma melhor, as coisas boas começam a chegar porque você começa a se alinhar com o Criador. Bom, mas falando um pouquinho, Betete, notícias, né? Pessoal que está aqui, não sei se vocês viram aí o Pix do Elon Musk, aí com a companhia, com a bandeira Visa, né? Então fechou parceria aí com um bilionário para criar aí o X-Money, uma plataforma de pagamentos digitais mundial. Muito importante, muito interessante a gente analisar isso aí, né? Você não precisará mais ter uma conta bancária, o Elon Musk falou, né? Bom, será que a gente está aí diante do início de um sistema bancário único mundial? Fica aqui minha pergunta, né? A gente sabe que essa implementação das CBDCs, que são essas moedas digitais emitidas por bancos centrais e governos, já estão ocorrendo em mais de 100 países. O Brasil é um deles, com o Drex. E a gente sabe que não só isso, mas que a China, ela já tem lá um modelo de crédito de carbono, inclusive teve uma pessoa que pediu no comentário para a gente falar sobre isso, acho bacana falar um pouquinho sobre isso. Então a China, ela é o modelo da nova ordem que eles estão querendo implementar, né? Então as profecias relacionadas à unificação de uma moeda e à unificação de um governo está descrita lá no livro de Daniel, né, na estátua de Nabucodonosor. Acho que eu já falei várias vezes aqui, que lá diz que o último governo da Terra ele seria um governo unificado, né? Um governo que seria centralizado para que o homem da perdição, o filho da perdição, o iníquo, o filho do diabo, ele fosse levantado para reinar sobre a Terra por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, isso eu vou explicar certinho como é que é. Então, pessoal, a gente olha aí. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Pare de sofrer com inflamações. Adquira hoje mesmo a cúrcuma no site da Nutrigenes.